Glória a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar aqui a nossa live falando sobre como aumentar a nossa fé. A nossa fé no Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, gente. Vamos entrando aí, vamos falar um pouquinho como aumentar a nossa fé no Senhor Jesus. É muito importante a gente aprender como aumentar a nossa fé. O que a gente precisa fazer? O que está nas nossas mãos para aumentar a nossa fé, certo? E tudo isso de acordo com a palavra de Deus. Eu preguei essa pregação, né? Graças ao Senhor Jesus e guiada pelo Espírito Santo de Deus, porque nada é meu. Estudei com o Senhor e compartilhei na igreja quadrangular no domingo. E eu quero poder compartilhar aqui com vocês, amém? Como aumentar a nossa fé no Senhor Jesus? Vamos aprender isso segundo a palavra de Deus. E claro, se você tiver alguém que queira saber sobre esse assunto, que queira conhecer mais sobre fé, compartilhe essa live com esta pessoa. Olha, vamos falar de fé, vamos falar de Bíblia, que é muito importante. O que Deus nos ensina sobre a fé, amém? Sofia entrou, Evelyn, a Iris, a Cidinha, amém? Glória a Deus, Deus abençoe. Tayla, vamos aprender, irmãs, a conhecer a palavra de Deus, como aumentar a nossa fé e, claro, o que a Bíblia diz sobre isso. Eu vou deixar essa live salva e já vou começar falando para não demorar muito, amém? Pra gente ter uma live dinâmica, objetiva e tudo de acordo com a palavra de Deus. Então, se prepara aí que vai ser bênção essa nossa live, amém? E claro, se você tiver alguma dúvida, se você quiser complementar com alguma coisa, comenta aqui no comentário ou então manda aqui na caixinha que a gente vai também falando sobre o assunto, tá? Vamos lá, como aumentar a nossa fé no Senhor Jesus? A primeira coisa que a gente tem que aprender é que a fé não vem de nós. A fé não é algo que vem do nosso fazer, não é algo natural do nosso corpo. A fé vem do Espírito Santo de Deus. Onde é que está isso? Gálatas capítulo 5. Já anota aí. Gálatas capítulo 5 vai falar sobre os dons e frutos do Espírito Santo. E a fé é um dom do Espírito Santo. É tão forte isso, gente, que até o servir nem é nosso. O servir é do próprio Deus, do dom do Espírito Santo de Deus. E a fé é algo que vai nos mover a viver uma grande missão. Que missão é essa? A missão de pregar o Evangelho. A missão que Jesus falou lá em Mateus, capítulo 16, versículo 15. A missão que fala que a gente tem que ir de pregar o Evangelho. Tá, mas o que trava quando eu vou falar de Jesus? O que trava quando eu vou convidar alguém para ir para a igreja? Por que às vezes eu não consigo, né, poder falar de Jesus para as pessoas? O que falta? Falta fé. É a verdade, falta fé. Por que eu digo isso? Quando lá em... A gente vai dar uma olhadinha aqui, que eu já tô aqui com a minha colinha da pregação. Jesus, não sei se você lembra, em Lucas, capítulo 5, versículo 1 a 11, Jesus fala de uma missão. Ele vai chamar os discípulos e ele fala da missão de lançar redes. Não sei se você lembra. Jesus, ele vê Simão e ele pede para Simão ir nas águas lançar a rede de novo. E quando ele lança as redes, vem um monte de peixes. E aí Jesus fala, olha, agora você não vai mais pescar peixe, você vai pescar pessoas, certo? E o que ele quer falando com isso, gente? Jesus, ele tá falando em cima do que Simão sabe fazer, ele falou, olha, você vai pregar. Em cima do que Simão já fazia, olha, agora você vai falar de mim. Você vai pescar pessoas, certo? Só que para isso a gente precisa de fé. A gente agora vai lá dar uma volta aonde? Lá quando aconteceu a tempestade. Você lembra da tempestade? Quando aconteceu uma tempestade no barco, Jesus estava dormindo. E aí os discípulos chegaram e falaram, olha, estamos com medo, cadê o mestre? Chamaram o mestre e o mestre falou, que pouca fé vocês têm. Ele acabou com a tempestade, né? E todos ficaram admirados porque ele dominou ali a natureza. E aí Jesus, ele falou, que pouca fé vocês têm, porque eles estavam com medo. E medo é sinal de pouca fé. Então, muitas vezes, quando a gente trava quando vai falar de Jesus, quando a gente trava quando vai falar sobre a Bíblia, quando a gente trava sobre as pessoas ali, quando vai falar de alguma experiência que você teve com Jesus, não é questão de travar por si só, é porque a gente tem medo.
É porque a gente tem medo do que os outros vão pensar. É porque a gente tem medo do que a gente vai dizer. É porque a gente tem medo de falar uma coisa errada. É porque a gente tem medo. O travar, geralmente, é um medo. E o medo é sinal de pouca fé, como a gente vê no tempo na aconteceu da tempestade. E também vem vários outros versículos. Então, quando a gente trava, quando a gente tem medo de falar de Jesus, pode ser qualquer tipo de medo. Medo de errar, medo de chamar as pessoas para a igreja, o que elas vão pensar. Quando a gente tem medo, medo é sinal de pouca fé. E aí que tá aqui a live. Como aumentar essa fé? Primeiro que a fé é algo que não vem de nós. É algo que vem do Espírito Santo de Deus. E pra gente aprender a viver essa missão de pregar um evangelho sem medo, de pregar e falar de Jesus sem ranceio, sem nenhum trava, a gente tem que aumentar a nossa fé. Porque quando a gente tem uma fé, gente, do tamanho de uma semente de mostarda, coisas se movem. Imagine uma fé gigante. Imagine você transbordar fé. É isso, transbordar fé. É isso que Jesus quer que façamos. Só que o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que está nas minhas mãos que eu posso fazer para aumentar a minha fé? Vamos lá. Primeira coisa. Como aumentar a minha fé? Primeira coisa. A gente vai agora lá em Hebreus 11, que tem os heróis da fé. Anota aí, Hebreus 11, lê depois. Eu não vou ler tudo. Eu vou ler algumas partes de Hebreus 11 e a gente vai aprender aqui um pouquinho como aumentar a nossa fé em cima deste capítulo, tá? Hebreus 11 vai falar de vários heróis da fé. E o que a gente vai aprender com eles? A gente vai aprender a aumentar a nossa fé, amém? A primeira coisa que a gente tem lá em Hebreus 11, falando sobre Abel. Versículo 4, Hebreus 11 fala assim: pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Então, primeira coisa que a gente tem que aprender para aumentar a nossa fé: sacrifício. A gente tem que sacrificar alguma coisa. Deus, ele não quer sacrifício mais de animais, ok? Animais, Antigo Testamento, acontecia aqui como Abel fez. Antigamente, sacrificava animais. Hoje não tem mais isso. Jesus já foi na cruz e já sacrificou por nós, por sangue. Só que em Gálatas, capítulo 5, olha aí, Gálatas a gente vai falar também, capítulo 5, Paulo, ele fala de quê? De um sacrifício que não é de animais. Um sacrifício que não é de sangue. Um sacrifício que é de paixões. Sacrifício que envolve carne. Sacrifício que envolve vontades. E como eu falei aqui, né, como tem na minha colinha, e vou compartilhar com você, em Gálatas capítulo 5, Deus mostra os sacrifícios que precisamos passar. Qual é o sacrifício que a gente tem que passar? Aqueles da carne. Sacrificar paixões por meio de Jesus. Agora entende uma coisa. Vem cá comigo, entende uma coisa. Quando você pensar em Jesus, presta atenção. Quando você pensar em Jesus na cruz, você tem que pensar assim: Jesus foi na cruz por mim. E aquela cruz foi por mim. Quando você pensar na cruz, aí você pensa no seu sacrifício. Porque Jesus, ele sacrificou sangue por você. E agora? Agora você tem que sacrificar a sua carne de alguma forma. Alguma paixão, alguma vontade. Só que vai doer? Vai doer. Vai ser desagradável? Vai ser desagradável. Só que como é que você vai achar bom sacrificar algo da sua carne? Quando você pensar na cruz de Jesus. Você tá entendendo? Quando você pensar na cruz de Jesus, o que Jesus fez na cruz, você também pensa o que pode fazer aqui na terra por Jesus. É isso. Tem que sacrificar alguma paixão. Tem que sacrificar alguma vontade. É assim que a gente aumenta a nossa fé. Mas não é só sacrifício por sacrifício. É sacrifício pensando na cruz de Jesus. Atenção. Porque se você fizer um sacrifício por sacrifício, vai virar uma religiosidade. Vai virar um dogma. Vai virar um ritual. E Deus, ele não quer isso. Amém? Deus, ele quer que você sacrifique a sua carne em prol da cruz de Jesus. Eu vou dizer exemplos simples, gente. Exemplo simples. Mulher. Porque eu falo para mulheres. Mulheres, às vezes nós falamos demais. Às vezes nós falamos demais. Sacrifica um pouco a vontade de falar. Escuta mais. Sacrifica um pouco a vontade de dominar tudo. Isso é uma vontade, gente. É um sacrifício que a gente tem que fazer. Sabe? Pequenas coisas. Olha, eu já sacrifiquei um exemplo. Por exemplo, sacrificar o trabalho. Eu já deixei de trabalhar para poder estar na igreja.
Eu sacrifiquei um trabalho. Eu sacrifiquei alguma vontade. Eu podia estar dormindo, eu podia estar assistindo Netflix, eu podia estar, enfim, deitada e relaxando, mas estou aqui na live com vocês, mas estou lendo a Bíblia, mas estou orando, mas eu vou para a igreja. É um sacrifício. É um sacrifício, porque vai incomodar. E Deus é Deus de movimento. Ele não é Deus parado. Ele não é Deus de canto. Ele não liga uma lamparina para ficar debaixo, escondida. Ele liga a lamparina para iluminar os redor. Então Deus é Deus de movimento. Sabe? O sol, olha, está em constante movimento. A lua está em constante movimento. Os animais estão em constante movimento. Todas as criações de Deus estão em constante movimento. Por que eu e você, que somos criações do Senhor, vai ficar diferente? Então, nós temos que sacrificar a nossa carne. Só que pensando em Jesus. O que eu posso... Aí vem a pergunta, para aumentar a sua fé. O que você pode fazer? O que você tem que fazer para agradar a Deus, que vai doer na sua carne? Porque tem que doer, gente. Se não doer, tem alguma coisa errada. Sabe? Se não incomodar, tem alguma coisa errada. É acordar mais cedo para ler a Bíblia? É ler a Bíblia um capítulo por dia que você não está conseguindo, mas você vai sacrificar 1 hora a mais, 1 hora a menos do seu dia? O que você vai fazer? E aí, um ponto que eu trago aqui, que uma forma que vai te ajudar, certo? Que a Bíblia fala que vai te ajudar a auxiliar esse seu sacrifício na carne, é o jejum. O jejum, quando a gente faz o jejum de alimento, a gente fica mais forte no espírito. E aí o que acontece? Eu faço jejum de alimento, tá? Alimento, pelo amor de Deus, não vai fazer jejum de outra coisa, não. Tô falando, a Bíblia fala de jejum de alimento. Quando eu faço jejum de alimento, e aí eu fico mais forte no espírito, e aí eu consigo tomar decisões melhores para Deus. E aí eu consigo sacrificar melhor para Deus. Você tá entendendo? Porque se eu fizer só decidir por si só, vou sacrificar isso aqui para Deus, e não fizer o jejum, vai ficar um pouco mais difícil. Então, o jejum é necessário para acontecer o sacrifício, certo? Para você fazer o sacrifício bem sucedido para o Senhor. Amém? Então, primeiro ponto, para aumentar a sua fé, você precisa fazer alguns tipos de sacrifício para Deus. Só que junto desse sacrifício tem que ter o auxílio do Espírito Santo. Você tem que pensar em Jesus na cruz, e aí você pensar no que você pode representar a sua cruz. E aí o que vai te auxiliar nisso? O jejum. Amém? Certo? Primeira coisa para aumentar a sua fé. A segunda coisa para aumentar a nossa fé, a gente vai aprender com Enoque. Enoque nem morreu, gente, foi direto para o céu. Ele foi tão obediente a Deus que ele foi direto para o céu. E o que Enoque fez, que a Bíblia fala? No versículo 5, Hebreus capítulo 11, Enoque fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E Enoque agradou a Deus. E é isso que nós temos que fazer para aumentar a nossa fé. Quando a gente agrada a Deus, a gente aumenta a nossa fé. Mas, como é que eu vou agradar a Deus se eu não conheço Deus? Como é que eu vou agradar a Deus se eu não sei quem é Deus? Como é que eu vou agradar a Deus se eu não sei do que Ele gosta e não gosta? Por isso que aí vem o ponto. É importante nós lermos a palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer o que agrada e desagrada a Deus. E na medida que eu for descobrindo o que agrada e desagrada a Deus, e eu for fazendo o que agrada a Deus, a minha fé em Jesus vai aumentar. Entendeu aí? Então, a busca de agradar a Deus vai aumentar a minha fé. Mas o que me leva a saber o que agrada ou não a Deus? A busca da palavra de Deus. E aí que vem um ponto importante. Não é você lendo Salmos. Salmos é uma bênção, gente. Mas Salmos, o Antigo Testamento inteiro, decorando, não é dessa forma que você vai entender o que exatamente agrada a Deus. Você vai entender exatamente o que agrada a Deus quando você lê, absorver imensamente os evangelhos. Eu vejo pessoas exaltando o Antigo Testamento e esquecendo do evangelho. O evangelho, as boas novas de Jesus Cristo. Eu vou te contar, não adianta, minha irmã, não adianta você decorar o livro de Jó inteiro se você não souber o que Jesus falou. Não adianta. Não adianta você entender os mistérios de Deus por trás das escolhas de Davi se você não lê os evangelhos. Não adianta.
Você tem que buscar os evangelhos. Você tem que saber o que Jesus falou. Você tem que saber o que é o Sermão do Monte. Você tem que saber qual é a parábola do semeador. Você tem que conhecer o tesouro perdido. Você tem que conhecer. É por este caminho, que é conhecendo Jesus, que você vai conhecer a Deus e vai saber o que agrada ou desagrada a Deus. Amém? Então, segundo ponto sobre aumentar a sua fé, agradar a Deus. E como é você que agrada a Deus? Conhecendo a palavra de Deus. E que parte da palavra de Deus? Os evangelhos. Entendeu aí? Terceiro ponto sobre como aumentar a nossa fé. Vão comentando aqui, tá bom? Comente aqui o que você tá achando dessa live, desse conteúdo. E se existe algo que eu possa mais te ajudar neste assunto, tá bom? Mas comenta aqui o que você tá achando desses pontos para aumentar a fé, tá bom? Terceiro ponto. A gente vai aprender com Noé e Abraão. Noé e Abraão, em Hebreus capítulo 11, fala que eles foram grandes heróis da fé. Por quê? Porque eles obedeceram. Eles obedeceram. Colocar as vontades de Deus acima de nossas próprias vontades, isso inclui sair da zona de conforto, como a gente já conversou. E isso inclui movimento. Então, a obediência vai gerar um aumento de fé. Gente, é muito importante entender isso, mas assim, a gente tem que entender quem estamos obedecendo. Olha, a gente já falou o primeiro ponto, que é o sacrifício da carne, que envolve o jejum. O segundo ponto, que é o agradar a Deus, que envolve conhecer a palavra de Deus, que é a Bíblia. Agora, o terceiro ponto para aumentar a fé é a questão da obediência. Como é que eu vou obedecer a Deus? Simples. Descobrindo quem Ele é, descobrindo o que Ele gosta e assim buscando como obediência. Só que assim, tem um ponto importante. Qual a diferença entre obedecer a Deus e agradar a Deus? Será que é a mesma coisa? Agradar a Deus envolve algo assim, envolve um sentimento, envolve uma adoração, certo? A obediência envolve um temor. Você tá entendendo? A obediência, ela envolve temor, ela envolve respeito, ela envolve um sentido de autoridade. É quando eu percebo que Deus é pai e eu sou filho. É quando eu entendo onde Deus está aqui e eu tô aqui. E aí eu tenho que obedecê-lo. E a obediência envolve algo além de quê? É obedecer com temor, é obedecer sem questionar. É obedecer às vezes sem entender. Porque o agradar a Deus envolve um sentimento. Ah, Jesus é tão bom, eu vou agradá-lo porque Ele me amou primeiro. Você tá entendendo? Ah, eu vou agradar a Deus porque Deus é maravilhoso. Então, essa busca de agradar a Deus envolve um sentimento, envolve uma alegria, assim, vou agradar ao Senhor. A obediência não. Ela envolve um temor, ela envolve um sentido de que, olha, eu vou obedecer aqui, mas temendo. Oi, Ney! Beijo, amor! Linda! Linda! Ney, linda! Então, é muito importante entender, ter esse discernimento. Obediência é uma coisa, agradar a Deus é outra, certo? O quarto ponto que a gente vai aprender sobre a fé. Como aumentar a fé? A gente vai aprender, sabe com quem? Com a prostituta Raabe. A Raabe, gente, ela acolheu os espiões quando ela nem mesmo entendia quem eles eram. Quando ela nem mesmo fazia parte do povo. O povo de Raabe era um povo inimigo de Deus. Só que ela ainda assim acolheu aquele povo que estava sendo seu inimigo, certo? Que eram os espiões. Ela acolheu na casa deles. E aí, isso foi muito importante porque ela nos ensina o quê? Ela nos ensina sobre o acolhimento, sobre a família de fé. Ainda assim, ela não fazendo parte daquele povo, porque ela era uma estrangeira, ainda assim, ela sendo inimiga ali do povo que era de Deus, né? Ela acolheu eles, certo? Ela tomou uma decisão diferente. Ela, vou acolher vocês, eu vou proteger vocês. Sabe, mesmo não fazendo parte daquele povo, ela teve esse coração generoso e ela os acolheu, como se ela fizesse parte. Você tá entendendo? Então, a prostituta Raabe, ela nos ensina a importância da família de fé. A nossa igreja, a importância de participar da nossa igreja. Quando a gente participa da nossa igreja, a gente aumenta a nossa fé. Quando a gente serve na nossa igreja, a gente aumenta a nossa fé. Você tá entendendo? Então, ela traz esse tipo de ação, de decisão,
que pode até gerar a morte dela, mas ela faz isso. Então é muito importante a gente entender com a prostituta Raabe esse sinal de fé. Ela teve uma fé tão grande que ela foi lá e ajudou aqueles espiões, né? Mesmo não conhecendo eles totalmente, mesmo não fazendo parte do povo deles, mas ela já se sentia pertencente daquele povo. Então o servir dela foi muito grande, certo? Foi muito grande, certo? Então, ser membro da igreja é importante para aumentar a sua fé. Assim como o prostituta Raabe queria ser membro daquele povo de Deus, ela queria a misericórdia de Deus, nós também temos que ser membro do povo de Deus, que é a igreja. Amém? Então, resumindo lá, voltando, ó. Primeiro ponto para aumentar a nossa fé, sacrifícios que nós temos que fazer com a nossa carne, que isso envolve o jejum. Segundo ponto, agradar a Deus, onde a gente aprende agradando Ele, conhecendo a sua palavra. Terceiro ponto, obediência, quando a gente obedece o Senhor com base em temor, com base em respeito de quem Ele é. Quarto ponto, ser membro da igreja vai aumentar a nossa fé, certo? E o quinto ponto, um preço a pagar. Moisés, ele pagou muitos preços. E em Hebreus capítulo 11 fala que Moisés, ele pagou o preço do tesouro do Egito. Ele tinha todo o tesouro do mundo. E esse preço ele pagou abandonando esse tesouro e indo para o deserto, certo? Querendo estar com o seu povo hebreu. Então, é importante entender o quê? Moisés, ele pagou um preço. Qual é o preço que a gente tem que pagar para aumentar a nossa fé? Moisés foi aqui no capítulo 11 de Hebreus, fala do tesouro perdido. Mas, para você e para mim, o que pode ser? Será que são as amizades? Será que eu tenho que deixar de falar com aquelas pessoas? Será que são os lugares que eu tenho que frequentar? Será o trabalho que me afasta de Deus? Porque existem trabalhos que nos afastam de Deus. Será que eu tenho que pagar esse preço pedindo demissão? Será que eu tenho que pagar o preço me doando para alguma instituição? Doando meu tempo a alguém? Qual o preço que eu tenho que pagar? Sabe? É muito importante esse preço, gente. Porque esse preço vai aumentar a sua fé. Quando a gente faz algo em busca de ter fé em Jesus, certo? Pagando um preço, e não falo um preço pouco, eu faço um preço alto, tá? Não falo de um sacrifício qualquer do cotidiano, mas um preço alto. Qual o preço que você vai ter que pagar para ter fé em Senhor Jesus, certo? Mulheres solteiras, por exemplo, ela tem um preço grande que se paga. Esperar no Senhor, esperar um marido bom de Deus. É um preço que se paga, certo? Por quê? Porque ela poderia encontrar qualquer um outro no mundo, mas ela escolhe esperar. E isso é um preço que ela paga na vida, sabe? Mesma coisa homens, né? Qual é o preço que você tem que pagar para aumentar a sua fé? E eu anotei aqui, ó, não sei qual é o preço que você tem que pagar por seguir Jesus. O de Moisés foram os tesouros dos egípcios. E eu falo que o meu foram as minhas amizades. Eu tive que deixar de ser amigo de pessoas que eu adorava, que eu até amava, que eu tinha grande afeição. Mas se eu não deixasse de ter convivência com elas ali, eu iria pro pecado. Eu sabia disso. Deus me mostrou isso claramente. E eu tinha que me afastar. Eu tinha que ficar sozinho um tempo. E eu passei um ano assim, na pandemia, sem poder, né, ter uma amizade bacana, ter uma amizade legal. Porque as amizades que eu tinha todas eram contrárias à palavra de Deus. A Célia falou, quando damos o nosso tempo para Deus, Ele retribui com honra. Com certeza, Célia. Nosso tempo é algo que a gente valoriza muito, né? O ser humano valoriza muito o tempo. E quando a gente pega o tempo, quando a gente pega o tempo como um valor e entrega para Deus, isso é muito importante. Pegar o tempo como um valor e entregar para Deus. Aí Deus, Ele nos honra sim. Tudo que fazemos a Deus nos honra, certo? E é sempre importante o quê? Entregar ao Senhor. Então, qual o preço? Seria o tempo? Eu tenho que pagar o meu tempo. Porque eu vejo, né, mulheres atoladas de tempo. Aí eu tenho muita coisa pra fazer, E aí não dá nem tempo de ler a Bíblia. Não dá nem tempo de orar. Será o tempo que você tem que pagar? Será que você vai ter que dormir mais tarde pra poder falar com Deus? Qual o preço que você tem que pagar? É muito importante isso. Então, esses pontos são muito importantes. E aí, quando a gente paga o nosso preço, gente, esse preço alto, que eu não sei qual é o seu preço, mas quando você pagar esse preço, significa que o preço de Jesus na cruz foi o suficiente. Por quê? Porque quando eu pago o preço a Deus, confiando em Deus,
Confiando na cruz de Jesus significa que o que ele fez por mim é suficiente, porque eu consigo pagar meu preço. Você tá entendendo? O preço de Jesus é acima de todos nós. Só que quando eu confio no preço de Jesus e pago o meu também, significa que eu confio em Deus. Significa que eu tenho fé. Você entendeu aí? Eu tenho fé. Então, é muito importante entender esses pontos. O primeiro, o ponto do sacrifício. Pequenos sacrifícios na vida que temos que fazer para Deus, através da nossa carne. Pequenas coisinhas. É deixar de escutar música mundana? É deixar de assistir filmes do mundo? Qual é o sacrifício que você tem que fazer? Da carne, certo? Que envolve o jejum. Aí o segundo ponto é agradar a Deus. Você tem que agradar a Deus. A gente agrada a Deus com alegria. A gente agrada a Deus buscando a palavra de Deus, orando, estando dentro de uma igreja. Ao terceiro ponto, obediência, buscando temor. Na medida que eu tenho temor a Deus, eu vou obedecendo a Deus. Deus mandou fazer isso, eu vou fazer, sem questionar, sem duvidar, sem perguntar. Olha aí, isso é obediência. Faz, e o Luiz vai lá e faz. Né? Não é assim que a gente exige dos nossos filhos? Obediência, quando você manda e ele simplesmente faz. Assim, Deus também quer conosco. Não existe fórmula melhor de você ensinar a obediência com seus filhos quando você obedece a Deus. Quando você chega pro seu filho e fala assim: filho, eu tenho que fazer isso. E aí o filho pergunta: por que, mamãe? Porque Deus mandou. Mamãe, mas você não tá cansada? Mamãe, mas você não queria fazer outra coisa? Aí você fala: filho, eu queria, mas Deus mandou. E o papai da mamãe, que é seu papai também, ele está acima de todos nós. E como eu temo pelo papai, então eu vou obedecê-lo. Não existe forma melhor de você ensinar a obediência para os seus filhos, você obedecendo o seu Pai Celestial. E o quarto ponto, o quarto ponto, você servir na igreja, você ser membro da igreja, ser membro do corpo de Cristo. Dessa forma você vai aumentar a sua fé. E o quinto ponto, o preço a pagar. Qual é o preço da sua vida que você tem que pagar para servir a Deus? Para seguir Jesus. Qual é a sua cruz? É necessário ter um preço, gente. Eu até anotei aqui uma forma também de a gente ganhar e aprender a ter obediência a Deus é através da oração. Quando a gente ora em prol de Deus como o nosso Pai, o nosso dono, o nosso superior, ok? Quando a gente tem a oração de Deus acima de nós, através do nome de Jesus, a gente aprende também a ter obediência, ok? E assim a gente aprende como aumentar a nossa fé. Amém? É isso, assim como diz Gálatas capítulo 5, no versículo 1. Deixe o Espírito Santo guiar vocês. Parem de serem guiados pela sua carne. Deixe o Espírito Santo te guiar. E nesses pontos que eu falei que está ao nosso alcance, a gente agir em nome do Senhor Jesus. Pensando na cruz, pensando em Deus e em busca da palavra de Deus. Amém? É isso. Os pontos para aumentar a nossa fé. Você que chegou depois da live vai ficar aqui salva, tá? E eu quero finalizar agora com uma oração, amém? Vamos orar? Oração para aumentar a nossa fé, amém? Vamos orar, gente. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar em busca de ter fé. Pai, em nome de Jesus, que nesse momento o Senhor nos guie, Espírito Santo de Deus. Nos guie para a gente ter fé. Aumenta a nossa fé, Pai, e nos guia. Nos guia para te obedecermos, nos guia para jejuarmos, nos guia para te agradar. Nos guia, Pai, para a gente poder ler a Tua palavra. Traz o discernimento e o entendimento para a gente escutar a Tua voz. No nosso coração e na nossa mente, em nome de Jesus. Aumenta a nossa fé, Pai. A nossa fé, que eu sei que do tamanho do semente de mostarda, assim como o Senhor falou, move montanhas. Mas eu não oro aqui, Deus, por uma fé do tamanho de uma semente de mostarda. Eu oro por uma fé gigante, uma fé que transborde. Uma fé que transborde. Uma fé que supere os nossos medos. E a gente aprenda a viver a Tua palavra de Deus. A gente aprenda a evangelizar, a pregar, a fazer o ID do Evangelho, das boas novas do Senhor Jesus. Eu oro para cada um aqui, Pai, que o Senhor aumente a fé.
Aumenta aquela fé que supera toda e qualquer provação. Aumenta aquela fé, Pai, em nome de Jesus. Aquela fé que faz mover montanhas, que faz mãos de homens e mulheres curarem. Aquela fé que traz a salvação, Pai. Transborda através de nossas vidas. Através da obediência, do agradar a Ti, do jejum, da oração. Através do nosso servir na Tua casa, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, eu clamo, eu agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. É isso. Como aumentar a nossa fé, a gente vai finalizar a nossa live. E caso você queira assistir a live inteira, volta lá e vai estar salvo aqui no Instagram. Amém? É isso, pessoal. Breve objetivo, como aumentar a nossa fé. Em nome de Jesus, que o Senhor te guie, te proteja, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Beijos. Olá, minhas abençoadas. Eu quero convidar você para 2 estudos bíblicos que acontecem online, comigo e com algumas mulheres de Deus. O primeiro estudo bíblico que eu quero te convidar é o estudo bíblico que acontece toda segunda às 20 horas da noite. Pelo aplicativo Zoom, eu mando o link no grupo do WhatsApp e lá a gente entra, se conecta e vamos ler versículo por versículo. Atualmente estamos estudando o livro de Mateus, nós já estudamos o livro de João, vamos para o livro de Mateus e depois a gente também vai concluir os evangelhos. Então entra junto nesse grupo e vem acompanhar conosco o estudo bíblico bem leve, bem tranquilo e de uma forma que a gente aprenda cada vez mais no nosso coração a palavra de Deus. O segundo grupo de estudo bíblico que eu quero mostrar para você e apresentar para você e fazer o convite é domingo às 6 horas da manhã. A gente começar o dia já lendo a palavra, já se absorvendo da palavra de Deus e estudando, no caso, as cartas de Paulo, tá? No caso, estamos estudando o livro de Romanos. Então, também tem o grupo do WhatsApp, que você vai ver aqui no QR Code ao redor. Entra no grupo, se conecta e vamos juntos aprender mais ainda a palavra de Deus, amém? Sinta-se convidada, porque com certeza, através da palavra, Deus vai falar contigo. Beijos. Aguardo você.